Quero perguntar para você que está aqui nessa manhã, se você já teve problema ou tem problema, às vezes, em fazer algo em conjunto com outras pessoas. Nós temos pessoas que gostam de estar em conjunto e fazer coisas em conjunto, né? Mas nós temos pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso, né? Que é assim, vamos carregar essa mesa juntos. Aí a pessoa começou a não pegar direito, você já fala, não, tira a mão daí, você não sabe fazer, deixa que eu mesmo faço, e você já começa a puxar, né? Não, eu vou fazer isso sozinho. A gente tem pessoas que têm mais facilidade e pessoas que têm mais dificuldade com isso. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque fazer algo em conjunto, estar em conjunto, nem sempre é fácil. Às vezes, seja numa tarefa simples, que às vezes nós temos dificuldade de fazer junto com uma outra pessoa, ou seja, na prática e no dia a dia da vida mesmo. Estar em conjunto e fazer algo em conjunto é muito difícil. E semana passada nós conversamos aqui justamente sobre a importância de nós vivermos em unidade e vivermos em unidade e em pureza. Eu não sei se você sabe, se você está aqui ou não, não conheço todos vocês, mas nós somos o povo da Bíblia. E na Bíblia ela é carregada de versículos, de trechos e de falas que diz a respeito de como nós devemos e a importância de nós vivemos em unidade e em pureza. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4. E enquanto você abre aí Efésios capítulo 4, eu quero dizer para você que viver em unidade é um pré-requisito indispensável para que você tenha saúde e felicidade. Então, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma vida feliz, você precisa viver em unidade. Mas vamos para o texto bíblico. Lá em Efésios 4 diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Paulo está escrevendo aqui e ele ressalta para nós a importância de nós vivermos em comunidade, em unidade, vivermos em comunhão. E é interessante que ele fala aqui no texto o seguinte: façam todo o esforço para conservarem a unidade pelo vínculo da paz. Fazer todo esforço, ou seja, viver em comunidade, viver em unidade não é algo fácil, não é algo tranquilo, não é algo que você faz de forma tranquila, você consegue simplesmente fazer, porque se fosse assim nós não teríamos tanto problema que nós temos. Ou será que todos nós aqui conseguimos viver de forma tranquila e de uma ótima comunhão com todos que estão ao nosso redor, com a nossa igreja, com a nossa família? Não é, né? Mas Paulo fala disso. E é interessante que ele fala para nós fazermos todo o esforço para conservar esse vínculo, conservar essa união. E esse vínculo, eu falei isso semana passada e eu estou repetindo porque isso é base do tema de hoje também. Esse vínculo nós também podemos entender que é esse ligamento. Faça todo o possível para conservar pelo ligamento da paz. E o ligamento no corpo humano, ele é tensionado, não é? Quando você vai se mexer, ele precisa de tensão para que ele funcione. Então, faça todo o esforço para conservar esse ligamento que vai trazer paz para o seu coração. Faça todo o esforço, porque é difícil, mas nós precisamos lembrar que é um pré-requisito básico e dispensável para que a gente possa viver em felicidade e para que a gente possa ter uma saúde. E eu quero que quero rapidinho levar você a lembrar e saber o porquê
que de fato nós enfrentamos tantos problemas quando nós falamos em viver em comunhão, em viver em unidade? Por que será que a gente às vezes polariza tanto? Por que será que às vezes é tão difícil de nós lidarmos e nos depararmos um com o outro no dia a dia? E não sei se você sabe, mas eu preciso que você dê uma olhada comigo lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, ele narra a queda. E nós precisamos olhar para esse texto para a gente entender, ele é muito importante para nós. Gênesis 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. A partir desse momento que a mulher viu, e aqui a ideia e a palavra pode ser também como parecer, tornar-se visível. Então não é só uma ideia de ver, mas ela vê aquele fruto, mas o texto também vai dizendo que ela percebeu o que aquele fruto iria trazer para ela se ela comesse. Então tem justamente essa ideia, ela viu aquilo e aquilo pareceu desejável aos seus olhos, e ela percebeu que aquilo que era desejável aos seus olhos poderia fazer com que ela, como a serpente disse, que ela se tornasse como Deus. Então essa ambição que nós temos no nosso coração, de olharmos para aquilo que nos parece desejável, daquilo que nos parece agradável, daquilo que nós nos percebemos ser melhor para a nossa individualidade, que é a razão da maioria de todos os problemas que nós temos hoje. Porque foi isso que tomou conta do coração de Eva e fez com que ela comesse do fruto, e dali nós estivéssemos sobre a queda, que nós chamamos da queda. Que a partir daí o homem e a mulher são expulsos do jardim. E a partir daí nós temos consequências muito sérias, porque a queda ela trouxe para a humanidade uma incapacidade de não pecar e de uma corrupção de todas as ações da capacidade humana. E trouxe, deixa eu falar isso devagar, né? A queda ela trouxe para nós uma incapacidade de não pecar e de não ter corrupção. Ela trouxe isso para todas as nossas ações. A queda ela faz com que a gente esteja alienado a respeito de Deus. A queda faz com que a gente esteja aqui na terra passando por um ambiente, um momento de sofrimento e de situações difíceis. Por causa da queda, nós somos incapazes de perceber a Deus na sua totalidade. Por quê? Porque lá no início, foi isso que fez que ela desse o passo. Ela olhou, viu e percebeu algo que era agradável para si. Mas aquilo que era agradável para si não era aquilo que era agradável para todo o propósito e plano de Deus. Então, eu quero perguntar para você hoje, será que isso que aconteceu, que nós vemos à luz da Bíblia, lá com Eva, na queda, que fez que a partir dali eu e você estivéssemos agora reféns de todo esse problema, de toda essa corrupção da sociedade nosso, com toda essa dificuldade que eu e você enfrentamos hoje, com todos esses sofrimentos que eu e você enfrentamos hoje? Será que isso não interfere nas nossas vidas? E isso interfere, percebe que quando Eva ela erra ali no jardim, irmãos, a primeira instância de sofrer a consequência daquele pecado
é a primeira família. Porque Eva erra, Adão erra também, e os dois são tirados do jardim. E a partir dali os seus descendentes, eles já começam a sofrer. Aquilo que seria a bênção do trabalho se torna uma maldição, aquilo que seria uma bênção de procriação se torna a maior dor da mulher. Então a sua família agora começa a partilhar desse ambiente de sofrimento, e se você lê ali o relato bíblico, depois a gente já tem o assassinato de irmãos. Percebe como isso vai entrando e entra e está em nós. Mas semana passada eu falei de nós olharmos para os problemas que nós enfrentamos para não viver em comunidade, no aspecto daquilo que acontece para a gente e nos fere. Mas eu quero falar para você da dificuldade de você viver em comunhão com a sua família e com a família de Deus. Eu não sei se isso é só a sua família, mas em geral nós temos grandes dilemas familiares hoje em dia. Nós temos alguns problemas que geram dificuldades enormes, não só na minha e na sua família, mas na família de toda a sociedade. Nós temos alguns fatores para isso. Um dos principais fatores é um problema com dinheiro. Aquilo que seria algo, às vezes, para beneficiar e ser uma bênção em famílias, se tornam, às vezes, grandes problemas e razões de grandes destruições. O problema, às vezes, dentro da família, o dinheiro se torna um problema. Quando um casal acha que deve administrar assim, o outro acha que não deve, isso começa a gerar um problema. Quando você tem partilha de herança, isso se torna um problema. E o dinheiro se torna, às vezes, um start de problemas familiares enormes. Nós temos pessoas que não se falam dentro do seu próprio ambiente familiar por causa de dinheiro, porque se sentiram e se sentem lesadas por um parente. E quando eu estou falando aqui, eu não estou me referindo a ninguém, mas se você sabe que você tem esse problema na sua família, não é só você, é a sociedade. A minha família também tem problema com isso. Quando envolve dinheiro, envolve problema. E, consequentemente, um dos principais fatores de problemas e dilemas familiares é quando nós temos empresas que têm o controle familiar. E aí, quando a gente fala disso aqui dentro da agricultura, a gente está falando de, pois é, eu sei que talvez fulano de lá, fulano daqui e tal, passou por problemas por isso. Não somos só nós, não é uma coisa só do agro, é uma coisa geral. Problemas quando empresas são geridas por família, isso às vezes dá problemas também, que pessoas ficam anos e milhares de anos, milhares de anos que eu estou dizendo assim, muito tempo sem falar um com o outro, e isso às vezes passa por gerações, sem falar, porque lá atrás houve um problema nessa gestão. O que eu estou dizendo aqui você pode pesquisar no Google, tá? Não é só ideia da minha cabeça, você vai ver que esses dilemas, eles são gerais, não sou só eu que estou dizendo. Outros fatores é o problema que nós temos de mal-estar entre sogro, sogra, genro, nora. Às vezes essa relação não fica muito legal e começa a gerar um problema de sogro, sogra, genro e nora, e daqui a pouco você tem o encontro familiar e se torna o encontro do constrangimento, né? Que você está ali, mas você não sabe o que você pode falar e tal, e quando tem um problema está todo mundo ali tentando ficar quietinho para não dar um problema, mas às vezes nem mais se encontrar pode, porque às vezes isso gera um problema muito grande e há um distanciamento muito grande entre essas relações familiares, genro, nora, sogro, sogra, e isso é um problema. Outro problema muito grande são problemas às vezes que acontecem entre irmãos. Isso gera um dilema familiar muito grande, porque às vezes nós estamos mais preparados para perdoar quem nos faz algo lá fora do que conseguir perdoar, às vezes, quando é nosso irmão de sangue que faz algo para nós dentro da nossa própria casa. E isso às vezes se torna um dilema familiar muito grande, de irmãos de mesmo sangue que não se falam mais, que não conseguem sentar mais para conversar, porque algum problema em algum momento aconteceu, e o perdão chegar ali, quando é alguém de sangue que faz algo para você, às vezes se torna um peso muito maior do que se fosse alguém de fora. Esse é um dilema também. Frustrações de expectativas é um outro problema a respeito da vida, a respeito dos sonhos. E isso aqui entra até em uma das principais causas de divórcio hoje em dia, irmãos.
Quando nós temos as expectativas frustradas ao longo da vida, a gente começa a ter problemas familiares, problema conjugal, que às vezes são casais de anos de experiência, mas ainda estão infelizes e com problemas sérios dentro do casamento porque as expectativas estão frustradas. Isso não foi resolvido, isso gera disfunção, comunicação. A gente não consegue se comunicar, é um problema que o pecado faz isso com a gente. A gente pode estar falando a mesma língua, todo mundo na sua casa fala o plotet, todo mundo fala português, todo mundo fala alemão, todo mundo fala espanhol, inglês, não interessa. Você fala a mesma língua, mas quando você fala A, a pessoa entendeu Z. E aí você, não é isso que eu quis dizer e tal. E quando para conversar, para ouvir o que quis dizer. Até lá o pau às vezes já quebrou, e foi só um problema de comunicação. Isso gera problemas. E de forma geral, tudo isso está arraigado. Está ali, a raiz de tudo isso é o egoísmo. É porque eu e você, até hoje, continuamos com esse mesmo olhar de Eva. Olhando, percebendo aquilo que pode nos atrair, para que aquilo seja melhor para a minha individualidade. E isso é o que gera todo esse problema. Então nós temos uma quebra de comunhão. Nós temos uma quebra na unidade. E nós enfrentamos essas dificuldades todos os dias, porque houve uma quebra. Houve um problema lá atrás dentro daquilo que era o plano e o perfeito de Deus. Houve uma quebra, e por isso nós estamos agora nesse ambiente e tendo que lidar com tudo isso aqui. E Jesus, lá em Mateus 24, no final da sua trajetória, antes dele estar indo, ele fala para os discípulos que isso vai acontecer, que ele vai sair, e ele fala aqui no capítulo 24 de Mateus, a respeito do final dos tempos, de como seria o fim dos tempos. E lá no versículo 12 ele fala que por causa do avanço da maldade, o amor de muitos se esfriará. E eu quero dizer para você, será que você não está acostumado e se acostumou em romper a comunhão com as pessoas ao seu redor? Será que você deixou de achar que isso não está certo e que é comum um irmão não falar com outro irmão? Será que você já não está achando normal que um filho não falar com o pai, de que você já está achando que isso é comum? Que está tudo bem você estar casado, estar dentro da mesma casa e não conseguir conversar com seu esposo e com a sua esposa? E você está achando já que isso é normal? Verem os seus filhos brigados e não falando, se entendendo mais um com o outro, e você já está achando que isso é normal? Sabe por que isso está acontecendo no nosso meio cada vez mais? Porque o nosso amor está se esfriando. E por causa do avanço da maldade, que cada vez mais essas histórias parecem que é comum, isso nem constrange mais nós, né? A gente escuta que alguma coisa aconteceu, a gente nem fica mais pego de surpresa, a gente fala, mês passado foi o fulano de tal, e o ano passado foi outra família de tal. A gente já banalizou isso aí. Só que isso não é propósito de Deus. Isso é uma consequência daquilo que rompeu conosco lá, a visão de Deus de vivermos em comunhão com Ele. E quando nós paramos e olhamos para aquilo que deveria ser o nosso principal ambiente de comunhão, e aquilo está rompido e sendo dissolvido, nós não podemos constatar a fala de Mateus aqui no capítulo 24, no versículo 12, que por causa do avanço da maldade o meu amor se esfriou. Por causa do avanço da maldade lá fora, o seu amor não deve se esfriar. Você precisa continuar ficar constrangido ao ver que alguma coisa dessa está acontecendo. E se eu estou falando aqui, você já está ficando constrangido, porque isso acontece na sua família, glória a Deus, esse é o propósito mesmo. Porque é para você ficar constrangido mesmo, para você ficar incomodado que essas coisas acontecem. Porque não é o plano de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, eu rogo para que você se esforce para conservar a unidade. Porque o problema lá fora vai ser difícil. As pessoas vão te chatear, nós falamos disso semana passada. Mas às vezes as pessoas vão te chatear dentro da sua própria casa. E aqui você precisa lembrar qual é o plano de Deus.
Porque às vezes lá fora você está disposto a perdoar. Mas e o que acontece dentro da sua casa? E homens que estão aqui, mulheres com licença, né? Agora eu quero falar com os homens. Não cutuca, só ora para que isso faça no coração dele, tá? Mas homens, isso que está acontecendo disfuncional dentro da nossa casa é nossa responsabilidade. Não é das nossas esposas, não. Deus incumbiu você de ser o cabeça desse lar. Não foi a sua esposa. E nós não podemos fazer como Adão fez. Olha aí, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. A culpa é tua, você que pôs essa mulher dentro da minha casa, Deus. Adão pode até dar essa desculpa, porque só tinha uma só. Nós não. Para mim, só tinha a Carla, porque para mim era ela que Deus tinha, né? Então, os meus olhos é só para ela. Mas essa desculpa não cola. A responsabilidade é nossa, de homens, de resolvermos esses problemas que estão acontecendo na nossa casa. Se você está com um problema no casamento, a responsabilidade é sua de dar o primeiro passo. Se os seus filhos não estão se falando, a responsabilidade é sua de interferir nisso e buscar que eles se reconciliem. É sua. Porque quem vai te cobrar isso não é o pastor, não é a igreja. Quem vai te cobrar isso é Deus. Porque Ele vai dizer, eu te fiz líder, eu te fiz o ancião, eu te fiz o responsável de ser autoridade sobre aqueles lugares e você não está sendo. A responsabilidade é sua. De preservar a unidade na sua família. Faça todo esforço para preservar a unidade na sua família. Porque se você não fizer o esforço, você acha que quem vai fazer? Quem é a representação da força dentro da casa? É o bebê? Eu vou esperar que meu filho Caleb de 1 mês seja a representação da força para fazer alguma coisa na minha casa? Ou Isaac de 4 anos? Ou a Carla? É eu que tenho que ser a principal representação de força para que algo mude dentro do meu lar. Então essa responsabilidade é nossa, homens. A gente tem que parar de se esconder atrás das desculpas e ficar às vezes falando, não, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Ah, mas foi não sei o quê. Foi nada, você casou, agora assume. E lá na rua a gente fala, meu irmão, você casou, assume o BO. Lá em São Paulo a gente fala assim, você fez, agora assume o BO é teu. A responsabilidade é sua. É difícil? Não. Olha a palavra que está ali, esforce. Não é senta e espera acontecer. Então eu espero que você olhe para aquilo que Deus tem chamado você para viver. Mas eu quero lembrar você que existe uma esperança, porque isso é difícil, não é fácil. Se não fosse assim, Paulo ia falar, senta para tomar um chimarrão e corrija o vínculo. Ele fala, faça todo esforço para conservar essa unidade. Por quê? Lembra que eu falei que a unidade ela é essencial para que você tenha uma vida feliz e saudável? Irmãos, os principais problemas emocionais que as pessoas enfrentam e os principais dilemas emocionais que as pessoas não estão sabendo lidar hoje em dia, a grande maioria nasce por causa de uma disfunção dentro do seu próprio lar. A grande maioria. Ela nasce, ela tem origem por causa de uma disfunção dentro da casa. Era um pai que era agressivo demais, era duro demais, era leviano demais, era uma mãe que era agressiva demais, era agressiva de menos. É essa disfunção que acontece dentro da casa que faz com que a gente gere pessoas problemáticas para a sociedade. Então, se você se ausentar dessa responsabilidade e achar que ele vai ser resolvido sozinho, isso não vai ser resolvido. Você precisa entrar nesse lugar, tomar responsabilidade e falar, eu vou me esforçar para que isso aconteça. Porque isso depende da felicidade e de uma vida saudável dos meus filhos. A sua família depende para que ela esteja saudável e feliz do seu esforço, para que isso aconteça. E você que está aqui, que está filho e está falando, meu pai tem que fazer isso. Você, se Cristo te alcançou e você tem a palavra de Deus como autoridade sobre a sua vida, saiba que você é a pessoa que tem que facilitar esse processo.
Porque às vezes você está esperando que o seu pai venha intervir numa situação com o seu irmão, quando era para você já ser o cristão e já ter resolvido esse negócio. Se eu sou um cristão maduro e a palavra de Deus é autoridade, eu não preciso esperar meu pai vir interferir para eu resolver um problema com meu irmão. Eu já posso ir lá. Eu já devo estar lá. Então, eu quero lembrar você que esse esforço, ele é possível. Porque quando nós olhamos para todo aquele cenário que eu descrevi, a gente fala assim, isso aqui é assim, não acontece, é difícil, é normal, é comum. E eu falo, não. A Bíblia fala, não é para ser assim. Vai chegar no final, as pessoas vão ficar mais assim mesmo. Elas vão se esfriar por causa do avanço da maldade, mas não é assim. Por que não é assim? Porque Jesus está reconciliando consigo o mundo. Jesus está reconciliando consigo tudo e todos. Não há nada, não existe uma esfera, não existe um momento, não existe uma situação na sua família que Jesus não possa estar lá, e Ele estando lá, Ele vai dizer, é meu. É eu que reino sobre essa situação. É eu que reino sobre esse problema. É eu que dou a palavra final sobre essa dificuldade na sua família e na minha família. Não são os problemas, não são as dificuldades. É Jesus que tem a palavra final sobre tudo. E eu quero lembrar você do poder transformador de Jesus. Quero lembrar você que se você se encontrar com Jesus hoje, Ele é capaz e será capaz de transformar a sua vida e a sua família. Qual é o coração mais duro que você acha que Deus não possa quebrantar? Qual é a palavra mais difícil que você acha que Deus não possa perdoar? Jesus derrubou um cara duro do cavalo. Esse cara duro é Paulo, que nós falamos aqui dele falando em Efésios aqui. Era um cara duro, perseguiu os cristãos de forma violenta, a palavra de Deus vai dizer. Que ele fazia isso de forma brutal. Sabe o que Jesus fez com ele? Derrubou ele do cavalo. E transformou o coração duro dele. Então não existe nada e ninguém que Deus não possa quebrantar. E sabe por que o Evangelho ele é maravilhoso? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, e aqui eu já quero dar introdução à nossa ceia. O Evangelho é maravilhoso porque Paulo, quando vai descrever a ceia, ele vai falar que ele recebeu do Senhor Jesus, o que Jesus também, o que ele recebeu, o que ele também está entregando para nós, é que Jesus, na noite que ele foi traído, na noite onde os seus o deixaram, e eu quero lembrar você que está aqui, que aqueles discípulos que Jesus andava não era só um tipo de quadrilha de homens que se reúne para pensar besteira. Eram os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, que em determinado momento Jesus é questionado sobre a sua família, e ele fala, minha família são esses aqui. Então, olha o peso que esses homens tinham na vida e na relação de Jesus. E Paulo vai dizer, e coloca dessa forma, e a gente sabe pela narrativa bíblica, que Jesus, na noite que ele foi traído por aqueles que ele fala que é a sua família, na noite que ele lava os pés de Pedro e Pedro o nega, na noite que ele parte o pão e tem alguém lá que o vende por 30 moedas, é nessa noite, é nesse ambiente que Jesus faz a maior transformação e demonstração de amor e cuidado por aqueles que estão à sua volta. E é nessa noite que ele pega, parte o pão e diz que o Senhor Jesus foi traído. E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor, o que nós fazemos aqui, ela é o símbolo que a comunhão e que a unidade é possível. Não porque eu e você somos as melhores pessoas para viver em sociedade, mas porque Cristo Jesus conquistou isso na cruz. Porque Ele fez a maior demonstração de amor por nós. Porque aquilo que seria exemplo e era a figura de maldição se tornou símbolo de esperança para todos aqueles que creem. Foi o que Jesus fez na cruz por nós. Por isso é possível. Porque na noite que ele é traído, ele parte o pão e ele partilha e fala assim, esse é meu corpo que está sendo dado em favor de vocês. Em favor da sua família que vai ser disfuncional, em favor de você que tem problemas e precisa resolver isso dentro da sua casa, dentro dos seus.
É em favor de vocês, é sobre essa situação que eu estou indo para a cruz e estou falando que o meu sangue será derramado em favor de remissão de pecados. É em favor de vocês. E o que é mais rico é que quando a gente entende isso, a gente sabe que a ceia, ele não é um ambiente de telespectador. A ceia não é uma coisa que você assiste. A ceia é um convite para você participar, para você tomar parte daquilo que Jesus fez e faz por mim e por você. Por isso que a ceia ela é tomada em comunhão, ela é tomada no corpo de Cristo, porque nós lembramos que nós podemos continuar acreditando na comunhão, porque Cristo venceu. Não porque nós saímos daqui perfeitos e não vamos errar na próxima semana sobre até essas coisas que nós acabamos de falar, mas porque a graça de Cristo nos alcança e faz com que eu não desista, que eu permaneça com fé, sabendo que tudo Ele pode reconciliar e está reconciliando. Por isso eu quero chamar você nessa manhã, para participar da ceia do Senhor, lembrando desse símbolo, desse marco, que a comunhão é possível. Que a sua casa pode existir comunhão e unidade. Que a quem te feriu, quem te machucou, você pode perdoar e continuar vivendo em comunidade, em comunhão. Porque Cristo é muito maior que tudo isso aqui. Por isso eu quero orar nesse momento, para que você possa colocar o seu coração diante de Jesus. E se tem alguma dessas situações e alguma dessas áreas que eu citei aqui, que isso talvez incomoda você, porque mexe com a sua casa, mexe com a sua família, eu quero orar para você, para que você tenha coragem, em nome de Jesus, de permanecer fiel a Ele. E de encher o seu coração de esperança por aquilo que Jesus fará. Mas você precisa colocar isso diante dEle. E se Jesus já não faz parte do seu lar e da sua casa diariamente, eu quero convidar você a chamar para que Jesus faça parte da sua vida e do seu coração. Para que você possa experimentar o poder transformador de Jesus dentro da sua vida e, consequentemente, dentro da sua casa. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Deus, porque a ceia aqui representada, ela faz com que a gente lembre que nós não somos merecedores, Deus. Ela faz com que a gente lembre que a comunhão, ela é possível. Que nós não precisamos ter medo, que nós não precisamos nos excluir, nos ausentar, mas que nós devemos e precisamos permanecer com fé no Senhor Jesus. Porque o Senhor está fazendo grandes coisas, Senhor. Então traz para o nosso coração, enche o nosso coração de esperança, que a comunhão é possível, que viver em comunidade é possível, e que as diferenças que aconteceram e que vão acontecer, Deus, seja para o nosso crescimento e amadurecimento, mas que essas coisas que aconteceram, que roubaram a nossa comunhão, que elas não nos vençam, Senhor, porque o Teu plano não é que nós estejamos sozinhos, o plano do Senhor é que a gente vive em comunhão. O Senhor disse isso na sua oração, última oração com Deus. Pai, eu rogo para que eles sejam um. Então, Senhor Jesus, que a gente lembre da importância de viver em comunhão, que a gente não desista, que no nome do Senhor Jesus, que as nossas famílias possam ser vencedoras de viver em comunhão, que os nossos casamentos sejam vencedores em viver em comunhão com o Senhor e com o outro, que nós como igreja possamos ser vencedores em viver em comunhão e com o Senhor e com o outro, que a nossa comunidade, a nossa sociedade possa experimentar de pessoas que buscam isso. Toca, Senhor, o coração de cada um aqui. E se tem alguém que precisa, Deus, entregar o coração para o Senhor, dá esse passo para ter a vida transformada pelo Senhor, que o Senhor toque o coração dessas pessoas no nome de Jesus. Amém.